Olá, meu nome é Iana Calisto e esse é um podcast terapêutico. Sim, se você tem muito a dizer para si mesmo, você precisa ouvir esse podcast junto comigo, até porque aqui tem um espelho na minha frente, aqui tem outra câmera aqui, e eu preciso dizer algumas verdades para mim além da terapia. Então, se você também tá querendo falar para você mesmo algumas coisas, vem comigo que este é o podcast certo, porque eu tenho muito a dizer. Olá, meus amores! Como é que vocês estão nesse dia aí? Seja lá qual dia que você está vendo esse podcast. Primeiro eu quero muito agradecer todo mundo que ouviu o primeiro episódio. Eu tô muito feliz da repercussão que deu, assim, meus amigos, família, que me ajudaram muito nesse compartilhamento da minha ideia, né? Do Eu Tenho Muito a Dizer, que é um podcast, como eu contei na semana passada e como eu contei, né, agora na introdução, é um meu processo, né, terapêutico, junto com todos vocês. E eu acho muito importante essa troca. Acho que a troca é uma coisa que faz a gente ser feliz de alguma forma. Acho que sozinho a gente não troca tanto quanto com alguém e com alguéms. E é uma coisa muito engraçada que eu tava falando, uma amiga minha, Gabi, beijo Gabi, lá do meu trabalho, ela falou sobre isso, né, que a gente às vezes tem que ter esse equilíbrio entre você olhar tanto pra si e não tanto pros outros. Na verdade, você tem que ter esse equilíbrio, olhe para os outros, mas também olhe pra si porque é importante. Então, esse podcast é isso, assim, é você olhar para o outro, pelas coisas que estão acontecendo externamente, mas nunca deixando de entender quem é você internamente, porque é assim que a gente vive. A gente não tem como não nos colocar em primeiro lugar, porque é importante, porque senão a gente não vive bem. Eu acho que é isso, assim. E faz um pouco de sentido com que o tema de hoje, que vocês já viram aí no título, mas eu acho que é um tema muito importante, principalmente para mim. Como eu falei no último episódio, eu tenho 24 anos, então eu tô entre os mais loucos anos da vida, eu acho, que é entre os 20 e poucos aí, 20 e muitos, né? Os 20 anos de idade. E assim, esse tema, ele me veio à cabeça muito sobre a ansiedade dos 20 e poucos anos. Eu lembro quando eu tinha 18, que foi quando... Nossa, parece muito tempo atrás, mas pra mim gente. Eu mudei muito dos 18 pra cá. Mas eu entrei na terapia quando eu tinha 18 anos. Que foi logo depois que eu não entrei na UNB. Que é um grande problema da minha vida, assim. O não entrar na UNB é uma causa de quem eu sou hoje. De alguns problemas que eu não tenho. Ah, mas a UNB edifica a pessoa? Ou, tipo, federais edifica a pessoa? Sim, eu tenho certeza. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que é meu irmão. Eu tenho exemplos da vida, né? Que é minhas amigas, meus amigos que estudaram na UNB e evoluíram como pessoa. Porque é isso, gente. Federais você tem que correr atrás. E particulares não, a gente tem tudo na mão. E, como eu falei pra vocês, na semana passada, isso me deixou com preguiça da vida. E tem tudo a ver com a ansiedade dos 20 e poucos. Quando eu entrei na terapia aos 18, que foi logo depois que eu não consegui entrar na UNB, muito me passava na cabeça que era, aos 18 anos, eu tinha que estar, todas as coisas da minha vida tinham que estar resolvidas. Então, tipo, eu teria que estar com dinheiro no bolso, morando sozinha, enfim, carro, apartamento, enfim, tudo certinho. Só que é muito louco que 18... Gente, assim, com 18 anos, você não tem ideia do que tem por vir, assim. Muitas realidades. Outras nem tanto. Tem gente que cresce com pouca idade. Mas eu cresci aos 18, assim. Desde os 18 eu comecei a entender que o mundo não é bem esse jeito. Aos 20, eu acho que o que mudou mais foi entender que o mundo não é tão fácil quanto eu achava que era. E aí traz essa ansiedade de que aos 30, você aos 20, né, nesses 10 anos, você tem que construir absolutamente tudo. Tudo que eu achava que aos 18 eu tinha que ter, aos 20 você tem que construir.
Então, essa construção sobre aquilo que você acredita que é importante para você, casa, carro, uma família, estudo, mestrado, viagens no mundo, você tem que ter aos 20. E nisso tudo você tem que ganhar muito dinheiro. Que é uma coisa que aos 20 nem sempre você tá num ótimo momento para ganhar fortunas de dinheiro. Você não tem tanta experiência do mercado de trabalho, às vezes. Como eu. Eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha 22. Então, eu tenho ali 2, 3 anos de experiência de mercado de trabalho. Como é que aos 30 eu já tenho que ter tudo organizado na minha vida? É tipo, matematicamente impossível. E essa ansiedade, esse lugar de sempre você tem que estar à frente. Ai, aos 30 anos tem que estar tudo certo, porque aí as mulheres, biologicamente, o corpo vai ficando diferente, né, para ter filhos. Então tem que ter filhos ali entre os 26 aos 28, porque tá tudo certo. E aí você tem que ter tudo certo. Enfim, o ponto é, aos 24, eu tô achando, de verdade, que eu não tenho mais tempo para conquistar o que eu preciso conquistar, né? Mas eu não cheguei nem... Gente, eu não cheguei nem assim. Eu tô na metade do começo dessa história toda. Só que, de alguma forma, daqui a 6 anos, eu tenho que estar completamente certinha na minha vida. Mas isso é pra quem, né? Quem que falou isso assim? Tipo assim, Ana, você tem que ter tudo certinho aos 24... Não, aos 30 anos. Ninguém falou isso pra mim. A sociedade, talvez, né? Eu tava nessa pira de me perguntar o que tava rolando ali, tipo, entre os meus amigos de 20 e poucos, eles estão na mesma vibe que eu. Cara, tipo assim, se vocês pararem pra pensar, por exemplo, a minha mãe, aos 28, ali aos 30, ela já tinha, tipo assim, casa, filhos, marido. Tipo assim, a vida dela, pra sociedade, estava perfeita. E era o momento que ela tinha que fazer, era isso. Passado no concurso. Gente, aos 24, eu não tenho perspectiva para comprar um apartamento. Entendeu? Porque, assim, gente, é óbvio, né? Mudanças de vida, assim, de gerações. Na época dela, obviamente, era muito diferente você comprar um apartamento do que é hoje, assim. Tem amigos do meu irmão, por exemplo, que a gente já compartilhou, que estão chegando muito mais perto do 30, ou já estão nos 30, e, gente, tem gente que nem saiu de casa ainda. Então, assim, sabe, o que é o tempo? O que é a ansiedade dos 20 e poucos anos? Você tem que estar tudo certinho, tem que estar ali, isso aqui, isso aqui. Nisso tudo, eu estava ouvindo um podcast, e é um podcast que fala mais ou menos do que a gente está conversando, sobre a vida, e sobre os conselhos que você pediu, que chamam o nome do podcast. E a apresentadora, que é a Isabela Reis, eu acho. Eu esqueci o nome dela. Mas a apresentadora falou sobre a Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro. Que realmente isso foi espetacular para o Brasil. E ela estava falando sobre o combate ao etarismo, né? Que a Fernanda Torres, no auge dos seus 59 anos, quase 60, ganha um Globo de Ouro. É o auge, né, olhando assim, é que nem ela falou, né, lá no podcast. A gente não sabe se é o auge pra Fernanda Torres, da carreira dela, mas pra vida, assim, de todo mundo é. E aí você vê uma mulher de 60 anos, quase 60 anos, estando no auge do cinema internacional, isso é muito doido. Eu, que tenho 24, achar que eu tô atrasada. Sendo que o auge dela foi aos 60. Ou não, mas assim, pela sociedade é isso. E aí ver a Fernanda Montenegro, que é a mãe da Fernanda Torres, trabalhando aos 95 anos, sabe? Ela ainda conquistou, ainda vai conquistar, e viu a filha dela de 60, né? Fazendo essa virada aí de vida, assim, de carreira aos 60 anos. Então, tipo assim, nós mulheres, obviamente, né? Por exemplo, falando ali de filmes, teve A Substância, que é um filme que também fala sobre o etarismo, sobre tipo, a mulher tem que estar, né, daquele jeitão, sempre jovem, grandes mudanças no rosto, no corpo, na vida. Então, assim,
Tem filmes que mostram que mulheres com mais de 50 anos, inclusive são as atrizes que estão cotadas ali para o Globo de Ouro, para o Oscar, enfim, grandes prêmios do cinema, são mulheres com mais de 50 anos. E por que que eu, aos 24, tenho essa ansiedade de que aos 30 eu tenho que estar tudo resolvido? Aí, tipo, eu me pego pensando que é muito pelo sistema que a gente vive, obviamente. Eu olho pra mim e falo, porra, não conquistei nada. Mas aí eu olho o Instagram, aí tem Larissa Manoela, que tem, sei lá, acho que ela é um ano mais nova que eu. Ela tem praticamente a mesma idade que eu. A bicha casou 3 vezes com o mesmo homem. Ela tem muito dinheiro, apesar dos apesares lá com os pais dela. Tem uma carreira consolidada. E, tipo, eu me pego pensando, é óbvio que ela trabalhou desde pequena, beleza, óbvio. Ela colheu os frutos, beleza. Isso ninguém tira, mas o que eu quero dizer é, eu olho pra essa menina sem saber da história dela e falo, caraca, aos 24 ela já tem tudo que eu queria ter. E eu tô lutando pra estar aos 30. Então a rede social, óbvio, a nossa era, a gente que nasceu ali 99, 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tá completamente tomado pela forma de vida das redes sociais, assim. Isso é óbvio. Mas o que isso combate? Como é que a gente combate isso, né? Primeiro, terapia. Terapia. Ou forma de que você entenda que você não precisa estar nessa correria. Que o tempo chega. Mas até ontem eu não acreditava nisso. Até ontem eu não acreditava nisso. Eu tava num sistema de que se eu não fizesse a minha vida acontecer, naquele momento, daqui a pouco nada vai acontecer pra mim. Eu tava literalmente até ontem, assim. O processo terapêutico pra mim é tão louco que eu falei pra vocês, né, no episódio passado, há 6 anos, terapia, mas isso não quer dizer que tudo esteja tratado, assim. Eu fui evoluindo, né, dos 18 aos 24, muita coisa mudou, inclusive uma pandemia no meio disso. A pandemia fez com que eu entendesse que, peraí, o tempo é estranho, né? Tipo assim, como assim? A gente teve um gap, pra mim foi um gap, eu não vivi esses anos. Mas eu vivi, gente, eu envelheci, tipo, eu envelheci 2, 3 anos da pandemia. Eu não era a mesma pessoa que começou que terminou a pandemia. Então o tempo começa a ficar uma parada, tipo assim, o que tá acontecendo? E o processo terapêutico é isso. Quanto mais você faz e mais velho você vai ficando, mais você vai entendendo que, gente, não é assim, sabe? Não é rápido. São processos longuíssimos. E aí eu vou trazer um exemplo da minha vida que aconteceu recentemente, que foi ano passado. Eu parei a minha vida meio que pra me dedicar ao meu maior sonho. Eu não falei sobre isso no episódio passado, mas o meu maior sonho é trabalhar com música. Pra quem não sabe também, eu canto. Mas um outro problema que eu tenho é identificar que eu sou uma artista, que eu sou uma cantora, que eu tenho criatividade. Sabe? Eu tenho essas dificuldades ainda de que, você canta, você é cantora? Não, eu só canto. Sabe assim, é uma coisa tipo, não sou cantora. E aí eu meio que larguei essa parte artística e fui me dedicar à minha parte de jornalista ali, falar, não, agora. E o meu maior sonho é trabalhar com a música, mais dentro da comunicação. Então, pra quem não sabe, eu tenho um canal dentro do Instagram, que foi, né, se colocando pra outros locais, como TikTok, YouTube, o podcast. Eu tenho um podcast da Preta Pop, que é o nome do canal, Preta Pop. Eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso, vou gastar grana com isso, vai ser isso. Por quê? Porque ano que vem eu quero estar lá no topo. Porque eu falei, o momento é agora. Tipo assim, esquece. Se eu não fizer isso agora, nenhuma oportunidade vai acontecer de novo. O tanto que eu me quebrei nesse processo, é assim, só quem viveu sabe.
Ao longo do podcast, acho que eu vou contando aos poucos pra vocês como é que foi esse processo. Mas foi o quê? A ansiedade de que eu precisava resolver a minha vida antes de eu completar 30 anos. Ah, mas você só tinha 23, 24. Mas assim, pra mim, a vida tá aqui, ó. É que nem a Fernanda Torres, né? Lá em Tapas e Beijos, que tem aquele meme. Sueli aqui, ó. O tempo tá passando. Sou eu. Eu sinto isso, assim. Eu sinto que se eu não tô produzindo, se eu não tô fazendo, não tem nada que possa me mostrar que eu vou conquistar lá no futuro. E o que é conquistar o futuro, né? Tipo assim, eu com 18 anos achava que o futuro, eu 24, ia estar completamente na boa. Formada, bom dinheiro, talvez sair de casa, que foi algo que também me pegou muito. Ano passado eu já tinha resolvido que eu ia sair de casa. Tananana. Inclusive, tive uma grande discussão com a minha mãe sobre isso, com meu pai. Fiquei bem decepcionada comigo e com tudo que estava acontecendo, porque eu não entendia que aquele não era o momento. Não só financeiro, que realmente, gente, não era o momento para sair de casa. Tanto que logo depois eu quebrei financeiramente legal, zona, que até hoje eu tô tentando me recuperar. Muito porque eu fui, né, achar que a Preta Pop ia resolver minha vida e que esses investimentos altos, sabe? É como se foi uma aposta, né? Foi uma aposta que eu fiz. E deu completamente... eu quebrei. Eu quebrei não só financeiramente, eu quebrei psicologicamente achando que... Tipo assim, caraca, a oportunidade da minha vida acabou. Acabou. Nossa, tudo que eu planejei... Que eu planejei assim, né? Me falaram que ia acontecer e não aconteceu. Mas a gente vai falando isso aos poucos. Então, é essa correria. E aí, o que acontece? Quanto mais eu tava nisso, mais crise de ansiedade eu tava tendo. E aí, eu passei, tipo assim, o ano, praticamente 2024 inteiro, tendo várias crises de ansiedade sobre o meu futuro. Caraca, não vai acontecer mais nada. Eu não vou ter oportunidade. Nada vai acontecer na minha vida. E eu fiquei nessa. Meu emprego, poxa, não tá dando nada, eu não consigo fazer a coisa, eu não ganho bem. Como é que eu vou sair de casa? E comecei um looping de que o processo terapêutico ficou parado, assim, não tinha processo. Era só toda semana eu tava falando. Aida, nossa, não dá mais. Nossa, muito ruim. Nossa, vida é ruim. Nossa, nada acontece. E aí eu também não saía desse looping de falar. Eu não agia, eu não conseguia agir. Eu não conseguia levantar da cadeira e falar, vou fazer. Tanto que a minha Preta Pop, coitada, ficou muito tempo sem ter conteúdo. Muito tempo. Era muitos conteúdos, grandes projetos e nada acontecia. E eu ficava muito tempo sem olhar pra cara da Preta Pop, porque eu tinha vergonha até de olhar pro meu projeto, que é o projeto da minha vida, continua sendo, e falar, caraca, tudo que eu planejei tá caindo aos pedaços. Então, a ansiedade me pega todos os dias aos meus 20 e poucos anos. Porque eu olho pro lado, né? Hoje mesmo a gente tava muito conversando isso lá no trabalho. Tipo assim, você olha pro lado, caraca, amigos meus da faculdade conquistando coisas, e uma morando sozinha, tô promovida, outra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você, ai, tem novidades? Claro. Mais um podcast aí pra conta, né? Não tem nada pra fazer. Mais um projeto. E ainda, eu falei assim, cara, eu não tô conquistando nada. Mas como é que eu ia conquistar algo fazendo nada? Porque eu não tava fazendo nada. Final do ano passado, eu estava numa depressão, assim, que até minha psiquiatra olhou e falou, Ana, assim, eu não tenho o que fazer. Eu posso tirar todos os remédios do mundo. Não tem o que fazer se você não levantar a bunda da cadeira e fazer o que você quer fazer. O que vocês querem fazer? Qual o seu propósito? Você sabe. E eu, gente, de verdade, eu sempre soube. Desde pequeno. Porque, assim... Ai, eu sou comunicadora. Desde pequeno. Eu falo. Sempre falei. Nunca fui tímida. Sempre fiz tudo. Sempre falei na frente de todo mundo. Trabalho de escola. Cantei pra todo mundo da escola. Fiz várias coisas. Então eu sei o que eu tenho de melhor. Eu sei. Por que eu não posso fazer? Porque, né, tem sempre aquela barreira do... Ai, mas eu não conquistei nada. Ai, eu tentei, mas eu não consegui. Sabe, assim, então... Me pega muito esse lugar
dos 20 e poucos e essa ansiedade de que você tem que conquistar tudo antes dos 30. E que nos 30, sabe assim, os 30 me provoca essa ansiedade de que ele tá chegando. Ai, são 6 anos. Gente, 6 anos passando voando. Eu tinha 18, eu acabei de falar. Tinha 18 anos e tava começando a terapia. 6 anos depois, pum. Tô aqui aos 24, prestes a fazer 25 e não tenho nada resolvido. Eu não tenho nada resolvido da minha vida. O que eu tenho resolvido? Vou fazer, inclusive, vou fazer uma nova faculdade. Não tenho nada resolvido, gente. Eu tô recomeçando a minha vida. Esse podcast, mais um recomeço. Eu vou recomeçar a Preta Pop. Recomeços. 24 anos de recomeços, assim. E realmente, se eu olho, assim, pro meu passado, é meio isso, assim. Eu tô sempre recomeçando. Sempre, vambora. Desde os 18. Na verdade, antes, mas não era tudo esse recomeçar. Mas desde os 18 ali, tipo... Então... Cara, tipo assim, eu não quero mais viver pra sobreviver. Eu quero... Viver pra sobreviver é ótimo. Eu não quero só sobreviver, porque eu tava num... Ah, eu vou só sobreviver aqui, sabe? Tipo, E aí começa que você fica nesse... Cara, assim, você não vive. Eu não tava vivendo. Eu falei na minha última sessão da terapia, essa semana, eu falei assim, Aida, eu não estava vivendo. Eu não tava... Eu senti a vida, eu tô sentindo a vida agora. Semana passada, né, que foi a semana que eu decidi, paguei minha matrícula da faculdade, falei, agora eu decidi que eu vou fazer. Quando eu fiz esse podcast, agora eu me sinto viva. Falando aqui eu me sinto viva, porque é o que eu amo fazer. Eu gosto de falar, gente. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer, eu gosto... Então, esse lugar da ansiedade dos 20 e poucos e dos 20 e muitos, né, nesses 10 anos de 20 anos aí, é assustador. É assustador você ver que você não tá... Mas o que é conquistar também, né? O que é conquistar? Porra, Fernanda Torres aí, gente. 60 anos, ela chegou no auge da vida dela. 60. Aí eu fico assim me preocupando. Cara, aos 30 eu não vou chegar? Será? Eu posso chegar, tudo bem, pode acontecer, pode. Nesses 6 anos aí, muita coisa pode rolar. E pode mesmo. Mas por que a gente se preocupa tanto em antecipar as coisas que não podem ser antecipadas? Tipo assim, tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Eu chego a ficar arrepiada de pensar isso, porque não era algo que eu pensava até semana passada, gente. Eu tava assim, desesperada, tipo, preciso fazer a minha vida. E aí, quando eu sento aqui e olho pra mim, fazendo esse podcast falando, eu falo, caraca, é isso, essa é a minha conquista. Gente, são 11 horas da noite de uma quarta-feira, completamente cansada, tive muito estresse hoje na minha cabeça. Mas isso aqui é a minha terapia também, sabe? Falar com as pessoas e as pessoas entenderem quem eu sou também. Porque às vezes é isso, né? A gente não mostra tudo que a gente é. Inclusive, esse podcast aqui é uma grande exposição da minha vida e também do que eu penso, né? Mas é isso, assim, é ter calma, sabe? Calma. Acho que calma é o que eu queria. Eu sempre falei, no começo de 2024, quando eu tava na ansiedade de fazer as coisas da Preta Pop, eu falei nas minhas, tipo, primeiras terapias do ano passado, assim. Falei, eu quero calma e leveza. Eu não tive absolutamente nada disso, porque eu pensava tanto nisso que acabou não acontecendo. E eu acho que nas primeiras 2 semanas de 2025, eu já tive isso. E por mais quebrada que eu esteja, tá? Que eu não tô 100% também. Financeiramente, então, meus queridos, vocês não têm nem noção. Mas tô aqui, tô fazendo, tenho que fazer, né? E eu tô muito orgulhosa que a ansiedade, por mais que ela me pegue, hoje ela me pegou legal, eu tô aqui sentada, conseguindo sentar, conversar, falar sobre o que eu tô pensando e semana que vem é outra coisa, na outra. Então é isso, assim, eu me sinto realizada momentaneamente. É óbvio que eu não me sinto realizada sempre. Mas momentaneamente, quando eu olho um vídeo meu postado e as pessoas comentando, ou esse podcast, quando eu vi que, né, as pessoas mais próximas a mim chegaram e falaram que, caraca, Ana, que legal, gostei, achei importante. Isso pra mim já é... Essa conquista é boa. É
óbvio, não vou ser hipócrita aqui falando, ai, não, pra mim tá ótimo isso. Não tá. Eu quero morar sozinha, eu quero dinheiro bom no bolso, porque, né, eu quero uma vida de qualidade. Eu quero viajar pra caramba, eu quero entrevistar gente grande, artistas grandes, eu quero que a Preta Pop chegue a lugares que eu nunca imaginei, sei lá, no tapete vermelho do Grammy, sei lá, sabe, assim, olhando a Beyoncé passar na minha frente, assim. Eu quero que isso aconteça, mas eu também preciso entender que eu preciso trabalhar pra que isso aconteça, né? Eu preciso trabalhar no lugar que hoje eu tô trabalhando, que não tem nada a ver com o que eu quero, mas eu preciso. E eu não entendia isso até ontem. Quando eu falo isso, é porque literalmente eu não entendia que isso era importante pra mim. Pro meu crescimento, pra que eu chegue nos 30, talvez não conquistando tudo que eu tenho que conquistar, mas pensando, caraca, eu fiz algo pra chegar onde eu tô, independente eu não sei aonde eu vou estar. Isso é importante. A gente pensar que o caminho também não foi traçado. Tipo assim, vou jogar aqui pro mundo. Não é assim também, né? Vou jogar pro mundo. Não é assim. Se prepare, planeje, estude, que é isso que eu tô tentando fazer, assim. Vai ser um grande burnout que você tá fazendo tudo ao mesmo tempo? Provável. Mas eu vou tentar. Agora eu decidi que eu vou tentar. Que aos 30 eu não fico com ansiedade, que aos 40 eu já tinha assim, aos 50. Porque dizem quanto mais velho você fica, menos ansioso você fica. Eu não sei não, porque minha avó, meu Deus, minha avó esses dias aí a gente tava vendo que ela tava bem ansiosa. Mas um dia eu vou sentar aqui pra conversar também sobre a história da minha avó por parte de pai. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. Mas enfim, pra terminar esse episódio que ele já tá bem longo, o recado é, galera dos 20 e poucos, galera que nasceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, caraca, tem muita coisa pra acontecer. A gente tá na era que tá bem difícil, porque o mercado de trabalho exige de você tudo e mais um pouco, mas a gente também tá na era de facilitar, porque a gente hoje tem uma cabeça boa, que a gente possa fazer uma terapia, entender, sabe? A gente tem uma outra cabeça que os nossos pais tinham e que a gente tem que ensinar os nossos pais e avós e tios, enfim, que eles precisam também cuidar de si. Que é isso que eu fiz aqui dentro de casa, inclusive. Graças a louca aqui, Daiana, depressiva e ansiosa. Mamãe e irmãos estão fazendo terapia, tá? É sobre. Então é isso. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma grande loucura, mas eu acho que hoje eu consegui ser mais objetiva. Eu gostei. Eu acho que a gente precisa de temas assim pra eu não sair muito, porque no episódio passado eu saí bem, né, gente? Tava meio malucona, mas eu tava tão ansiosa. Aquela de ansiedade. Eu quero falar muito. Mas eu acho que aqui eu consegui botar tudo que eu tinha que falar mesmo. E é isso, meu povo. Semana que vem tamo de volta com mais um tema, que eu nunca vou falar qual é, porque vocês vão saber quando tiver que saber. Tá bom? Então é isso. Um beijo, até semana que vem. Fiquem bem, cuidem-se e